Fecha os olhos. Juro, vai ser rapidinho. Eu só quero te pedir para imaginar um repórter. Como é que é essa pessoa? Como é que ela se veste? Que tipo de cabelo ela tem? Como é que ela se porta? E um professor? Ele é diferente? Tem semelhanças? Uma blogueira? Como é que você imagina ela? E um caixa de posto? Deve ser bem diferente, né, do que das outras coisas que você imaginou como as outras pessoas eram. Pois é. Pode abrir os olhos, surpresa, eu já fui todas essas coisas. E apesar de que eu tinha que mudar algumas coisas pra me adaptar a cada ambiente, tipo, eu não pude ter cabelo colorido enquanto eu era repórter, no fim das contas eu sempre era eu mesma. E ainda assim, a gente se define por algo tão mutável quanto o nosso trabalho. E nem precisa ser só a nossa profissão, as nossas paixões também. Por exemplo, se eu chego numa roda de pessoas completamente estranhas e me apresento como vegana, eles vão ter uma visão de mim. Faz sentido tu criar um estereótipo de um vegano, afinal é algo que impacta muito na tua vivência, na tua comunidade, nas tuas relações, e é algo que normalmente a gente fica bem apaixonado e acaba ficando meio chato e fala sobre isso o tempo inteiro. Eu mesma acabei virando influenciadora de veganismo, não é mesmo? Mas imagina se eu chego nessa mesma roda e ao invés de me apresentar como vegana, eu chego e falo, nossa, eu sou viciada em podcast de true crime. Eu tenho certeza que eles vão ter uma visão bem diferente de mim. Quando a gente tá na internet, as pessoas criam uma visão da gente. Existe uma persona que é construída na mente de cada um de quem você é. E na internet, especialmente, a gente expõe normalmente só o nosso lado bom ou só o nosso lado interessante. E não coisas muito triviais, tipo, você não deve saber que eu sou viciada em canastra, que eu adoro fazer faxina, que eu uso meia todos os dias mesmo se tiver calor, sabe? E da mesma forma, as pessoas que convivem comigo não sabem de coisas importantes sobre mim, sobre coisas diferentes que eu quero experimentar, sonhos que eu quero realizar e o quanto eu sinto que não há tempo hábil no mundo suficiente para eu ser todas as versões de mim que eu quero ser. Nossa. Vou dar uma pausa aqui nas minhas reflexões para trazer um trecho de A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, porque eu acho que esse trecho tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Abre aspas. Eu vi a minha vida estendendo seus galhos na minha frente, como a figueira verde da história. Da ponta de cada ramo, como um figo roxo e grande, um maravilhoso futuro acenava e piscava. Um figo era um marido e um lar feliz e filhos. O outro figo era uma famosa poetisa. E outro figo era uma brilhante professora. E outro figo era a EG, a editora incrível. E outro figo era a Europa, África, América do Sul. Outro figo era Constantin, Sócrates, Átila e um pacote de outros amores com nomes esquisitos e profissões incomuns. E outro figo era a campeã da equipe olímpica. E além e acima desses figos, haviam muitos outros figos, que eu não podia distinguir bem. Eu me vi sentada na bifurcação dos galhos dessa figueira morrendo de fome, só porque eu não conseguia me decidir de qual figo escolher. Eu queria cada um deles, mas escolher um significa perder todo o resto. E enquanto eu estava sentada ali, incapaz de me decidir, os figos começaram a enrugar e ficarem pretos. E um por um, eles caíram no chão, aos meus pés. Pois é, quantas versões de si, quantas vontades você deixou apodrecer e cair, sem nem ter experimentado, ou porque você não teve tempo de viver isso, ou porque você não teve o privilégio necessário. Toda vez que eu vou assistir uma orquestra, eu fico me culpando por nunca ter estudado violino. Eu acho violino belíssimo e eu sempre quis saber tocar. Ao mesmo tempo, eu estudei piano, dos 10 até uns 20 e poucos anos. Eu tenho uma boa noção de piano, mas eu também desisti de tocar por falta de tempo, por falta de prática, por não ter mais um piano comigo, afinal eu não moro mais com os meus pais. E parece que a gente tá sempre preso nesse lugar de tudo que a gente gostaria de fazer, tudo que a gente gostaria de viver, tudo que a gente gostaria de experimentar, mas não pode, não consegue, não tem coragem, não tem tempo. Parece que a vida adulta é um rolo compressor que chega e esmaga todos os nossos sonhos, vontades, ideias, experiências que a gente quer viver, porque a gente só pode trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos quando a gente tem, o que eu acho admirável. E aí, pra ter um hobby, parece que você tem que tirar um tempo que você vai ter que abrir mão de outra coisa, fazer concessões pra conseguir ter um momento de lazer qualquer. Outra coisa que eu sou apaixonada é por viajar, conhecer novas culturas mesmo, sabe? Não só visitar os pontos turísticos, mas ir lá e ficar imersa em algo diferente e sentir que eu voltei de lá transformada, que eu voltei de lá outra pessoa. E é uma coisa que eu não consigo mais viver, eu não consegui mais sair do país desde quando eu era bancada pelos meus pais, porque afinal é uma coisa cara. E eu tenho certeza que vai ter gente que vai pensar, poxa, mas é uma questão de prioridades, Alice, porque se você não comprasse um microfone, não comprasse um iPhone, não comprasse roupa nova, não pedisse delivery, talvez você conseguiria fazer uma viagem internacional. Só que aí que tá, eu não sou só a pessoa que quer viajar, eu sou também a pessoa que gosta de pedir delivery, que ama ir em brechó, ficar resgatando roupa, que gosta de ter um trabalho legal e que trabalha com internet e precisa de um iPhone.
Isso que eu sou extremamente mão de vaca, gente. Vocês não fazem ideia do quanto eu economizo em cada coisa. E eu tô aqui num debate girando em torno de dinheiro, mas pode girar em torno de várias coisas, como eu já mencionei, de você não ter os privilégios necessários pra viver algo, de você não ter o apoio das pessoas ao seu redor pra viver o que você sonha em viver, de você trabalhar demais e não ter tempo pra se dedicar a isso. Quem tá vendo esse vídeo no YouTube e já acompanha meu canal sabe que eu já queria ter começado ele, eu nem sei dizer, acho que em 2010, 2011, 2012, quando eu tava lá no ensino médio ainda, e eu nunca tive coragem. Eu sempre tive vergonha, eu sempre tive medos, então eu nunca fiz. Eu precisei de mais de uma década construindo coragem, matutando essa ideia, maturando ela e também de ter um companheiro que me desse um apoio incondicional e que acreditasse em mim para eu virar uma criadora de conteúdo. E eu podia pegar e ficar pensando, nossa, mas se eu tivesse começado naquela época, eu ia estar famosa agora, eu ia ter dinheiro, eu não teria virado repórter. Opa, peraí, eu não teria virado repórter? Quem eu seria hoje se eu não tivesse dado aula de inglês, se eu não tivesse sido repórter, se eu não tivesse sido todas as pessoas que eu fui? Não gosto muito de ficar pensando nisso, sabe? Eu gosto mais de pensar o quanto muito dessas coisas que eu vivi nem foram planejadas. Eu nunca quis ser repórter. Eu não queria nem cursar jornalismo quando eu estava no ensino médio. Pra quem não sabe, eu fiz um ano de arquitetura e urbanismo. Inclusive, para quem se interessa por mudança de curso de faculdade ou até por troca de carreira, tem um vídeo lá no meu YouTube só sobre isso. E eu acho até que tem um episódio do podcast também no qual eu falo sobre como todas as profissões que eu tive, de ser caixa de posto, de ser professora, de ser repórter, tudo eram coisas que eu não queria viver e no fim eu amei viver todas elas. Mas é muito doido, porque curso de faculdade é mais uma parada pela qual a gente se define, né? A gente bota na bio do Instagram, estudante de arquitetura e urbanismo, e eu não sobrevivi um mês, desculpa. Olha só, o eufemismo. Eu não sobrevivi um ano no curso sem perceber que eu não tava feliz lá e que não era aquilo que eu queria viver. E aí eu fui chorando pros meus pais, meu Deus, e agora, e agora, e agora? E foi minha mãe que falou, cara, você escreve bem, por que você não faz jornalismo? E eu juro, gente, eu só fui fazer jornalismo porque eu não queria ficar sem estudar, porque eu não tinha ideia do que eu tava fazendo, mas no fim eu me apaixonei e deu tudo certo. E aí, vamos lá. Eu não sabia que era algo que eu queria fazer e eu me apaixonei. Quantas outras coisas tem por aí que eu não sei que eu posso gostar e que eu não sei que eu posso me apaixonar? Você já pensou nisso? Quantas coisas a gente não teve a oportunidade de experimentar e que poderiam ser as coisas da nossa vida? Chega a dar um FOMO, né? Tipo, quando a gente começa a pensar quantos livros que a gente não vai poder ler, quantos filmes que a gente não vai poder ver. Mas não é o meu propósito com esse vídeo, gente, pelo amor de Deus. É pelo contrário, é mostrar quantas possibilidades existem lá fora. Porque talvez você tá onde você planejou estar e você não tá feliz. Ou talvez você não planejou nem um pouco e você tá adorando o que você tá vivendo. Ou você é uma pessoa que, assim como eu, em muitos momentos nem sabe o que tá fazendo, nem sabe onde tá e não sabe nem onde quer chegar. Gente, eu tinha crises de ansiedade quando eu era criança, por não ter nenhum grande sonho. Sabe aquelas crianças que, tipo, ai, meu sonho é ser astronauta, meu sonho é ser cantora, meu sonho é ser modelo, coisas muito irreais, jogador de futebol? Eu nunca tive nada disso. E eu achava que eu nunca ia ser feliz, porque eu não tinha algo pra almejar. Às vezes eu não me pego pensando nisso, mas não é esse o tema desse episódio. Há poucas semanas eu me mudei pra um bairro que eu dizia que eu nunca ia morar. É o bairro onde meu companheiro cresceu e ele tinha vontade de voltar pra cá, mas eu dizia, não, é muito longe do centro, eu não quero estar tão distante. E eu vim parar aqui. E por que eu tô contando isso? Não é só porque, Alice, você fez uma concessão de morar em outro bairro. É porque uma das minhas primeiras preocupações quando eu decidi morar aqui era que não tinha um parque pra eu ir correr. E, gente, poucos anos atrás, correr era algo que era inimaginável pra mim. E, de repente, virou uma das minhas prioridades. Porque é isso, pode ser que você encontre um hobby, uma atividade física, ou uma vontade, até um trabalho, que transforme a sua vida. E isso pode acontecer todos os dias. A gente só precisa estar aberto pra isso, que eu acho que essa é uma das maiores dificuldades quando a gente tá preso na rotina da vida adulta, sabe? E, inclusive, ficar presa na rotina e ficar presa em estereótipos foi o que me impediu de descobrir que eu era neurodivergente até eu estar beirando os 30 anos, e agora eu descobri que eu sou TDAH e eu sinto que eu tô me redescobrindo por inteira a cada dia que passa e reescrevendo a minha história a partir desse ponto de vista, sabe? E eu sinto que muito da minha dificuldade no meu trabalho vem dessa minha visão de mundo, de tipo, querer experimentar tantas coisas, querer viver tantas experiências, porque no fim das contas é muito difícil você seguir a regra número 1 da criação de conteúdo, que é tenha um nicho. Como é que eu vou ter um nicho se minha vontade é fazer de tudo, experimentar de tudo e registrar tudo isso? É muito difícil pra mim. Porque jogar The Sims, fazer meme de casal e viver hobbies diferentes também faz parte de quem eu sou. E eu quero compartilhar quem eu sou por completo, mas ao mesmo tempo não existe tanto espaço pra isso. Especialmente espaço hábil dentro dos vídeos de 1 minuto e meio pra falar sobre tudo que eu quero falar. E é por isso que eu decidi retomar meu podcast. Aqui eu posso só ligar o microfone e passar horas falando com vocês sobre tudo que eu quiser. E eu não preciso seguir nenhum nicho, porque o nicho sou eu.
Mas ficou aviso, gente, os últimos episódios foram gravados, tipo, em 2020, então eu não faço a menor ideia do que eu falei sobre 5 anos atrás, eu não sei se eu falei besteira. Então, se você for ouvir os episódios antigos, por favor, levar isso em consideração, tá bom? Um beijo. Mas, apesar de que o nome continua, só sei que, sei lá, por eu realmente não fazer a menor ideia do que eu tô fazendo, também não vai ser bagunça. A gente vai ter, sim, um quadro, que se chama Dica da Semana. Todo episódio eu vou trazer uma recomendação de algo pra você ler, ouvir, assistir. Dessa vez é até 2 coisas, porque A Vida Invisível de Eurídice Guzmão não é só um livro, mas também um filme, que inclusive eu pesquisei e atualmente está na Netflix. Mas eu sinto que o filme não entra tanto na questão que eu acho mais interessante do livro, que é essa questão da autodescoberta e do autoconhecimento. Porque a Eurídice Guzmão é uma mulher, mãe, esposa, que está vivendo lá nos anos 40 no Rio de Janeiro, e ela percebe que ela não quer ser só isso, ela quer ser mais, ela quer descobrir o que ela gosta, ela quer explorar novas coisas, mas não era uma época muito amigável para as mulheres fazerem isso. E tem também a irmã dela, acho que era Gilda, alguma coisa assim o nome dela, que ela também decide largar tudo e viver a vida dela do jeito dela, e é fascinante e muito bem escrito. Recomendo demais. Mas agora eu quero saber de você, como é que você se sente sobre isso? Você também planejou estar onde você está hoje? Ou foi algo completamente inesperado? Você sente que nunca tem tempo suficiente para fazer tudo que você queria fazer? Me conta nos comentários ou me encontra nas redes sociais, @LiceKinning, que eu vou adorar saber, viu? Um beijo e até semana que vem!